Olá, pessoal, tudo jóia? Estamos aqui para a nossa quinta aula. Nossa aula agora, a gente vai trazer umas novidades que vai ser justamente voltado para, vamos provocar o desmembramento, né, do nosso planejamento estratégico, tá? Então, vamos fazer o seguinte, mais uma vez eu faço aquela cobrança, como é que está indo as atividades? Quinta aula, estamos bem adiantados já. As atividades estão sendo elaboradas, vocês estão realmente participando lá do fórum, estão trazendo as suas ideias, fazendo as atividades, para a gente é muito importante. Nós precisamos ver como é que vocês estão indo, para poder a gente ajudar cada vez mais, tá bom? Vou compartilhar com vocês aqui o nosso vídeo, a nossa apresentação, nossos slides, para que vocês possam acompanhar bem o que a gente vai fazer, tá ok? Então, vamos lá, começando. Bom, nessa parte que nós estamos discutindo aqui, nós vamos hoje trabalhar um tema interessante, que são as considerações iniciais, principalmente sobre os tipos de planejamento. Nós temos grandes três tipos de planejamento, onde a gente vai entender que essa atividade, que é fundamental para qualquer tipo de organização, ela termina sendo o diferencial para que as coisas funcionem corretamente. Justamente tudo que a gente vem discutindo, aquela questão das previsões, os objetivos, as metas, os planos que vão ser utilizados, os recursos, os processos que vão ser startados para que ela possa ser materializada. Que até então ela está na mente de uma auto-administração, né, do gestor maior. Então, ela permite o quê? Antecipar o futuro. Não foi isso que a gente discutiu? Ela define os objetivos e a forma como alcançá-lo. Bom, a gestão pública, ela demanda por demais do planejamento estratégico. Muito. Mas nós temos mais que um tipo de planejamento. Nós temos, na verdade, três tipos, que são o planejamento estratégico, o tático e o operacional. Vocês já devem ter ouvido falar bastante disso, principalmente aquelas pirâmides, né, onde eles demonstram ali onde estão cada uma delas, onde é que estão os níveis hierárquicos e cada um deles, o que é que fazem. Muitas vezes a gente vê aquilo ali, a gente não entende muito bem, porque a gente não está estudando. Mas quando a gente estuda do jeito que a gente está fazendo agora, aí você começa a perceber que esses termos começam a se tornar bem simples e bem comum para vocês. A tua visão está acostumada a ver, os teus ouvidos estão acostumados a ouvir esse tipo de coisa. Mas somente ver e ouvir é interessante. Agora, saber discutir é que é vamos dizer assim, o grande esquema. Então, veja bem, quando a gente fala desses três tipos de planejamento, estratégico, tático, operacional, entende que cada um deles entram no momento exato e no nível exato. Mas veja bem, não é porque eles entram no momento exato, no nível exato, que eles são desconectados. Muito pelo contrário, eles são totalmente interdependentes. Se uma coisa desalinhar em um, pode desalinhar em todos os demais. Lembra do que a gente discutiu na aula passada sobre o PODC? O planejamento, a organização, a direção e o controle? Vocês lembram que o planejamento está bem no centro, né? Então, ele fica alimentando e sendo alimentado pelas outras demais funções da administração, que é a organização, a direção e o controle. E é isso aí que alimenta esse planejamento, entendeu? Tudo isso que está acontecendo, ou seja, a organização, ela precisa, eu estou falando da organização porque a gente pensa mais em gestão pública por causa do nosso custo, mas a empresa, ou organismo, seja qual for, ela precisa desse planejamento e essa retroalimentação para poder fazer com que a gestão funcione bem. Então, observe, o planejamento estratégico, a gente já vem debatendo sobre planejamento estratégico, mas vamos entender mais algumas coisas. Ele é o mais abrangente. Planejamento estratégico, veja bem, isso cai em concurso, gente, é sério.
Isso que é avaliação. Por acaso, vai que cai na avaliação de vocês sobre a diferença entre o planejamento estratégico, tático, operacional, quem é que é de longo prazo, quem é que é de médio prazo, quem é que é de curto prazo, onde é que são startados cada um dele, o estratégico está onde? Está no topo da pirâmide, no meio, na base da pirâmide, entendeu? Mas isso vocês vão entender a partir dessas discussões. Então, vamos entender. O estratégico, ele é o amplo, ele é mais abrangente, ele é o geralzão e ele tem longo prazo. Ele é quem define o objetivo, ele é quem define a missão, é quem define a visão, os valores da organização. Além de identificar essas principais oportunidades e desafios que tem no ambiente, tanto externo quanto externo, que mais para frente a gente vai discutir uma delas, que é a análise de SWOT, onde a gente vai fazer análise de pontos fortes e fracos internos e ameaças e oportunidades que são externas da nossa organização. Agora, com base nessa análise, a gente faz o seguinte, a partir desse padrão do estratégico, vai ser definidos os objetivos e metas estratégicas, mas as estratégias e planos precisam ser estabelecidos. Exatamente. O planejamento estratégico ele deve ser realizado pelos principais líderes, é que a gente chama de auto-administração, ao topo da pirâmide. Entendeu? Quando falar estratégico, você pensa o topo da pirâmide. É onde está a auto-administração. Vamos supor que na universidade seria a reitoria. A reitoria, a vice-reitoria e as 4 pró-reitorias. Esse é o topo da pirâmide, são eles que pensam a instituição. Ou seja, se houver uma falha aí, vai descer tudo errado. Lembra que a gente falou sobre um mau planejamento, a ausência de planejamento? Está errado. Pois é. Vai analisando o gestor público que você vai querer ser no futuro. Você vai ser aquele que acerta ou aquele que erra? Vai depender disso aqui, tá? Desse teu planejamento. Então, essa questão de periodicidade, de analisar a relevância, adequação, a mudança do ambiente, é necessário. O planejamento ela não é estático, ele não é feito de uma vez e fica para sempre aquilo ali. Ela precisa estar sofrendo reavaliações para ver no que ele precisa ser melhorado. Ok? Então, vamos lá. E o tático? O tático já fica no meio da pirâmide, que ele é um pouco mais específico, né? Ele é de médio prazo, ele não é de longo prazo como o estratégico. Então, veja bem, o objetivo dela é implementar as estratégias e os planos que foram definidos lá no planejamento estratégico. O planejamento estratégico define, determina o que é que tem que ser feito, e aqui o tático ele vai começar a implementar essas ideias que estavam lá no planejamento estratégico. Já imaginou o nível de comunicação que precisa ter para se trabalhar um planejamento estratégico? Imagina você é o líder agora da nossa equipe todinha, e você mais 4 colegas, escolha 4 colegas da turma, e vocês vão ser os líderes, vocês vão ser estratégicos. Se vocês tiverem um planejamento excelente, mas não souberem comunicar, como é que você vai pedir para mim e para outros colegas que estão ali no meio implementar isso que você pensou? Aliás, que vocês pensaram. Como é que eu vou conseguir fazer essa implementação? Eu posso começar já a fazer errado, porque a comunicação estava errada, os documentos estavam errados, a linha que você estabeleceu não estava correta. Entendeu? Então, não é só saber pensar, é saber transmitir esse pensamento, essa ideia, esse objetivo. Muito bem. Então, o tático faz isso. Ele vai implementar a médio prazo, ele vai implementar essa estratégia, esse plano que foi definido pelo planejamento estratégico. O tático ele vai envolver também a definição de quê? De planos de ação, colocação de recurso e responsabilidades. Quem vai fazer o quê, quando, como, por quê. E a definição de indicadores de desempenho. Opa! Começou a chegar um papo interessante. Indicador de desempenho. Esse indicador de desempenho ele é imprescindível. Porque como é que eu vou saber? Vamos dizer, você pegou um veículo e está dirigindo. Lá a placa está dizendo velocidade máxima permitida, 60 km por hora. Como é que você vai saber que você está a 60 se você não olhar no teu velocímetro, ou teu não, do carro, o velocímetro do carro da moto? Entendeu? Você pode, lá ter um pardal. Se você estiver acima daquela ali, você vai tomar uma multa.
Mas para você não tomar multa, o que é que você faz? Você faz o acompanhamento a partir do velocímetro. É o teu indicador de velocidade. Você vai fazer uma viagem um pouco comprida. Se você não olhar se você tem combustível, se você não olhar o seu carro, como é que está em termos de pneu e tudo mais, você vai ter problema na estrada. E tudo que você faz, você precisa de um nível de planejamento. Então, esse indicador de desempenho é para poder saber se você está começando, quando começarem as execuções, se você está atingindo, se aproximando ou se distanciando do que foi planejado lá no estratégico. Inclusive, até remodelar a situação, se for necessário. Bom, aí a gente vem para o operacional. Ele é de curto prazo, ele é extremamente mais detalhado, porque agora, veja bem, você teve lá no topo da pirâmide alguém que pensou, um grupo que pensou. Você teve no intermediário da pirâmide as pessoas que vão implementar o que o outro pensou. E só que esse somatório de discussões, de análise, vai chegar agora para a base, é o que a gente chama de chão de fábrica, a base da pirâmide. São eles que vão executar. Sentir o nível de comunicação, a qualidade dessa comunicação, imprescindível, né? Então, nós temos o planejamento operacional, ele é extremamente mais detalhado, como eu falei, ele é de curto prazo e tem como objetivo agora implementar as ações definidas lá no tático. Implementar significa executar. Ele vai botar em ação. Um disse o que queria que acontecesse. O de longo prazo, né, mais abrangente, o estratégico. O tático olhou assim e fez, agora a gente vai precisar implementar coisas que sejam nesse padrão para poder atender a ele. E quando chega lá embaixo, eles vão executar isso aí. Eles vão implementar o que foi pensado no tático. Ou seja, esse planejamento operacional, ele vai envolver a definição tanto do processo, do procedimento e atividades específicas de cada área que vai ser utilizada para poder entregar o que o tático pediu e que o planejamento estratégico determinou. Okay? Então, essas pessoas, esses equipamentos, máquinas, ambientes, tudo vai ser aqui embaixo. Então, o planejamento operacional ele é realizado com o quê? Pelos supervisores de equipe. Entendeu? A gente vai ter um desenho que a gente vai entender isso aqui de uma forma em termos de imagem. Bora lá. Em suma, o planejamento estratégico, o tático e operacional, como vocês perceberam, são fundamentais. Fundamentais para a gestão pública, qualquer tipo. Mas na gestão pública a coisa pega, porque você está trabalhando com dinheiro público. Quando você está trabalhando em iniciativa privada, você está trabalhando com o dinheiro do dono, ou você mesmo é o dono. Mas quando você está na gestão pública, você está trabalhando com o dinheiro da sociedade. Entendeu? Então você precisa ser extremamente competente para trabalhar, saber aplicar da melhor forma possível o dinheiro que você está buscando para a sociedade. Porque do jeito que a gente fala, sponsor, né, seria um patrocinador. A sociedade é patrocinadora, né? Vocês já ouviram falar em stakeholders, né? São os envolvidos no processo. Você, dentro da universidade, você é um membro do stakeholder, porque você é um acadêmico, você está envolvido. Você passa a ser um dos stakeholders mais importantes para a gente, porque a gente tem que entregar a você. A função nossa, enquanto universidade, é entregar para você o melhor resultado possível, para que você leve para a sociedade o melhor resultado possível, porque a sociedade está pagando isso para você a partir de impostos, como você também paga. Você entendeu a cadeia, como ela fica imensa? A sociedade paga para você estar aqui. Você também está pagando para estar aqui, através de impostos. Então, nós temos a obrigatoriedade de te entregar da melhor forma possível, conhecimento, para que você saia daqui com a condição de que você possa retornar para a coisa pública enquanto gestor e poder dar resultado para nós, inclusive para mim, enquanto cidadão tocantinense, que vou ter, como você, com certeza, no futuro, um gestor que vai tocar e vai auxiliar para que a gente possa evoluir. Então, essa preparação de futuro, essa definição de objetivo, de ações, alocação de recursos, responsabilidade, o monitoramento, essa avaliação contínua, isso faz parte exatamente desses planejamentos estratégicos, tático, operacional.
E é aí onde mora o segredo. É aí onde você precisa dominar. Enquanto eu estou falando assim, olha, isso aqui é importante para você enquanto gestor, você não tem ideia. É quando você vai começar a aplicar de verdade isso aqui. Aí você vai ver o quão importante. Você vai ter que estudar bastante para poder entender. Entendeu? Não é amedrontar, é te jogar real, como diz, né? Eu estou te jogando a real. Quanto melhor planejador, melhor resultado você vai ter. Mas para você planejar bem, você precisa aprender a fazer isso. Ok? Então, é necessário lembrar o seguinte: esses três planejamentos, três tipos de planejamento, eles são interdependentes. E eles precisam estar alinhados. Se eles não estiverem alinhados, o sucesso não é garantido. Então, veja bem, para a gente encerrar, como eu te falei, de uma forma assim de desenho, a gente vai discutir ainda mais sobre isso. Em resumo da nossa aula, o que é o planejamento estratégico? Ele está definindo por quê e quando as coisas vão acontecer. O outro lado tem quem são as pessoas que estão nesse ambiente. São os empresários, presidentes, sócios, diretores. Aqui na Uniquim seria o quê? Reitor, vice-reitorias e pró-reitorias. No tático, observa, lembra que ele está no meio da pirâmide? Ele já é o plano, em cima do planejamento. Abaixo é o plano tático. Onde e como? Um diz o porquê e quando. Esse daqui já sei onde e como que eu vou fazer. Quem está aí? O administrador, o gestor, o gerente, o coordenador. E, por último, no operacional, nós temos o quê? O plano de ação é o que vai ser feito. Quem está aí? O executor. Então, veja bem, o que é que nós temos? Você sente que, nessa situação toda, a tua responsabilidade ele cresce por demais. Mas como cresce. Mas não é um crescimento que é ruim, entendeu? É um crescimento extremamente positivo, porque isso é o que transforma você em gestor de verdade. Mas você também traz resultado para a sociedade, para quem você está prestando esse serviço maravilhoso. Entendeu? Nós estamos na quinta aula ainda. A gente ainda tem muito que discutir pela frente. Logicamente, eu gostaria muito de ter tempo para discutir com vocês horrores sobre isso. Mas a gente está pensando de uma forma que a gente possa trazer alguns colegas para fazer uns debates com a gente que mexe, vamos dizer, que está com a mão na massa diariamente. Bom, nós vamos, logicamente, deixar vocês informados disso, e desde já eu gostaria de agradecer mais uma vez esse momento nosso, só nosso, de planejamento estratégico. Gente, até a próxima e aguardo vocês.